Olá alunos, eu sou o professor Erickson e hoje estou trazendo um vídeo sobre estatística. Aqui nós vamos resolver 5 atividades sobre estatística. A parte básica ainda da estatística, tá bom? Então se você quiser saber mais conteúdo sobre estatística, assine o canal que nós vamos fazer uma sequência de 4 vídeos que vai falar só sobre estatística, certo? Então nessa primeira parte nós vamos falar sobre rol, sobre mediana, como ler os gráficos e tabelas, tá bom? Então vamos para o vídeo e não perca nenhuma dica, beleza? Vamos lá! Questão número 1. A tabela a seguir mostra as quantidades de alunos que acertaram e que erraram as 5 questões de uma prova aplicada em 2 turmas. Cada questão valia 2 pontos. O gráfico que melhor representa o percentual de acerto por questão de todos os alunos é... Então aqui nós temos as opções, mas antes de analisar as opções, vamos resolver algumas coisas. Bom, então para saber quantos alunos tem aqui na turma A, basta somar 32 com 8, que dá 40. E para saber quantos alunos tem na turma B, basta fazer 42 com 18, que dá 60 alunos. Então, nessas duas turmas tem 40 mais 60, 100 alunos. Então, como o meu universo aqui é 100, né, a soma das duas turmas dá 100 alunos, eu não vou precisar nem fazer cálculo, basta representar em fração e aí vai transformar direto para porcentagem, tá bom? Vai ficar assim. Então, aqui na questão número 1, da turma A, 32 alunos acertaram a questão. E da turma B, 42 alunos acertaram a questão. No total foram 74 alunos de 100, ou seja, 74%. Na questão 2, na turma A foram 28 acertos e na turma B, 48 acertos. Quando soma, dá 76 alunos no total de 100, ou seja, 76%. Na questão 3, na turma A acertaram 36 e na turma B acertaram 48. Ao todo, 84% dos alunos. Na questão 4, 16 alunos acertaram da turma A, 24 da turma B. Ao todo, 40 alunos acertaram. 40% dos alunos acertaram. Na questão 5, 20 alunos acertaram da turma A, 30 alunos acertaram da turma B. Ao todo, 50% dos alunos acertaram a questão 5. Então aqui nós temos o resumo das informações e aqui nós vamos fazer análise dos gráficos. Então, veja que ele divide aqui a porcentagem a cada 20 unidades. Então, eu vou olhar aqui para os meus números inteiros para ficar mais fácil, certo? Começando aqui pela questão 4, que são 40%. Então, questão 4, vejo que aqui está acima dos 40%, portanto, não é a letra A. Na letra B, olhando de novo a questão 4, vejo que está de novo acima de 40%, portanto, também não é B. Olhando para a letra C, a questão 4 também tem mais de 80%, né? Nós só precisamos de 40%, também não é letra C. E aí, olhando aqui para a letra D, vejo que na questão 4 tem exatamente 40%. Observando aqui a quinta questão, que é 50%, vejo que também dá 50%, certo? Olhando aqui na questão 3, 84%. Questão 3, vejo que está acima dos 84%. Então, vou analisar aqui, que estão bem próximos esses, né? Mas lembro que a primeira questão tem menos alunos que acertaram do que a segunda. Se eu observar aqui, vejo que a primeira questão tem mais alunos do que a segunda questão, tá bom? Então, por conta dessa diferença que caiu, né, em vez de aumentar, também não é a alternativa D. Agora, só para a gente analisar, vejo que aqui tinha uma quantidade, aumentou bem pouquinho, né, que é esses 2% aqui. Depois passou dos 80%, aqui deu 40% e aqui deu 50%, assim como está descrevendo essas informações. Portanto, a alternativa E. Questão 2. Em uma área de preservação ambiental, pesquisadores estudaram uma população de macacos prego. A área em questão é de 84 hectares. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Considerando o tamanho inicial da população como 75 indivíduos no início de 2016 e os dados de 5 anos que estão registrados na tabela a seguir, assinale a alternativa correta.
Bom, então ele perguntou aqui no final: a densidade da população no final do ano de 2010 foi de aproximadamente. Então ele quer o que? A densidade da população, certo? O que é densidade? É a quantidade de indivíduos dividido pela área que ele ocupa. Bom, então em 2006 existiam 750 indivíduos nessa região, nessa área, e aí eu vou fazer aqui um somatório de quantos nasceram nesse período de 5 anos, certo? Então, somando tudo, eu tenho 1.730 nascimentos. Nesse período também morreram 450 indivíduos. Quantos imigraram? Ou seja, quantos chegaram para essa área? Chegaram mais 218 macacos. E quantos emigraram? Ou seja, quantos saíram dessa região? Saíram 279. Então, tendo aqui uma população de 750, nasceram, né? Ou seja, somou-se 1.730, morreram, ou seja, diminuiu 450, chegaram mais 218 indivíduos e saíram dessa região 279 indivíduos, ou seja, no total eram em 2010 1.969 indivíduos, certo? E a densidade é calculada assim: a quantidade de indivíduos dividido pela área que ele ocupa, certo? Então, quando eu divido 1969 por 84, teremos 23,44 indivíduos por hectare. Portanto, a alternativa A. Questão 3. O gráfico a seguir apresenta o desempenho de uma turma do nono ano de certa escola na primeira prova de matemática de 2016. Esse gráfico foi construído a partir das notas de 0 a 10 dos 40 alunos da turma, baseado no padrão apresentado na tabela. Sabe-se que, no dia da referida avaliação, nenhum aluno faltou. A média estipulada pela escola é 7,0 e... Bom, então temos aqui o nosso gráfico e a nossa tabela, tá bom? E vamos ao cálculo. Então, quantos alunos tiveram nota ruim? Ou seja, quantos alunos vão ter que fazer a recuperação? 15% de 40 alunos, tá bom? Quando eu calculo 15% de 40 alunos, então aqui 15 vezes 40 dá 600, dividido por 100, 6. Bom, se a média é 7, ruim e regular, quantos alunos ficam abaixo da média? Então, é só calcular 15% mais 25%. Então, 15 mais 25% de 40 alunos. Então, 15 mais 25 dá 40, vezes 40 vai dar 1.600, dividido por 100 vai dar 16 alunos. Então, quantos alunos não precisam fazer recuperação? Se tem 40 alunos, 6 precisam fazer recuperação, ou seja, 40 menos 6, sobram 34 alunos que não precisam fazer a recuperação. E quantos obtiveram nota maior ou igual à média? Nota maior ou igual à média é que bom e ótimo, né? Ou seja, 35 mais 25% dos 40 alunos. Ou seja, 35 mais 25 dá 60, 60 vezes 40 dá 2.400, dividido por 100, teremos 24 alunos. Então, fazendo a análise, vamos ler a letra A. 20 alunos devem fazer a recuperação. Quantos devem fazer a recuperação? 6. Então, não é a letra A. Letra B. 18 alunos tiraram nota abaixo da média. Vamos ver quantos ficaram abaixo da média? Foram 16. Também não é a letra B. 36 alunos não precisam fazer recuperação. Quantos não precisam fazer recuperação? São 34. Também está errado. Sobra apenas a alternativa D. Vamos conferir? 24 alunos tiraram nota maior ou igual à média. Então, realmente, 24 alunos tiraram nota maior ou igual à média. A alternativa D. Questão 4. Uma agência de viagem entrevistou 50 idosos, perguntando-lhes quantas viagens eles tinham feito para o exterior. O gráfico a seguir apresenta o resultado dessas entrevistas. Então está aqui o gráfico, né, com os resultados.
3 ou mais viagens 8%, 2 viagens 12%, uma viagem 30% e nenhuma viagem 50% dos entrevistados. Baseando-se na informação do gráfico, a mediana do número de vezes que os idosos viajaram para o exterior é de... Bom, então o que é a mediana para a gente iniciar esse cálculo? Então, para que eu possa entender o que é uma mediana, eu preciso fazer o seguinte: classificar as minhas informações em rol, ou seja, colocá-las em uma ordem crescente, e eu vou ver qual é o termo central desta ordem, tá bom? Vamos supor que tenha 11 indivíduos. Quem é o termo central? É esse termo central que vai ser a minha mediana depois de ter colocado esses dados todos em ordem, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui para você poder entender melhor tudo isso. Então vamos começar calculando a quantidade de idosos que estão representados nesse gráfico aqui, ó, nessa fatia. Tá? 8% de quantos idosos? 8% de 50. Então vou escrever assim: 8 sobre 100 vezes 50. 8 vezes 50 dá 400, dividido por 100, 4 pessoas. Agora vamos calcular esse aqui, quem viajou 2 vezes para o exterior. 12% vezes 50. 12 vezes 50 vai dar 600, dividido por 100, 6 pessoas. Calculando aqui quem viajou uma vez para o exterior, 30% vezes 50. 30 vezes 50 dá 1.500, dividido por 100, 15 pessoas. E aqui, 50% das pessoas, dos idosos entrevistados, não fizeram nenhuma viagem para o exterior. Ou seja, 50% de 50 vai dar 25 pessoas. Tá bom? Bom, agora para que eu possa fazer essa informação em rol, eu tenho que fazer o seguinte: são 50 entrevistados. Então, ordenando aqui, ó, qual vai ser a ordem que eu vou utilizar? A ordem da quantidade de viagens. Então esse povo aqui não fez nenhuma viagem, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3 ou mais viagens, certo? Então aqui, ó, começando aqui pelo menor número da informação, 0 viagem. Então 25 pessoas fizeram 0 viagem. Vou colocar assim, ó, 25 pessoas, né? 1, 2, 3, 4, tudo aqui preenchido de zeros, tá bom? São representados os 25 pessoas que fizeram 0 viagem. Depois aqui nós temos mais 15 números 1. O que significa isso? 15 pessoas que fizeram apenas uma viagem. 6 pessoas que fizeram 2 viagens. E aqui tem 4 pessoas que fizeram 3 ou mais do que 3 viagens, tá bom? Aqui tem 1, 2, 3, 4 elementos, certo? Se aqui eu tenho 50 elementos, é um número par, eu não vou ter um termo central. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar os dois termos centrais, que é qual elemento? O elemento 25 e o elemento 26, tá? Conta aqui comigo, só aqui já tem 25, tá bom? Então quem que é o elemento 25 daqui? É o 0. E quem que é o elemento 26, ou seja, o próximo dessa lista aqui? O elemento 26 é 1, tá bom? Então imagine que tem 0, 0, 0, 0, 25 vezes. Quem é o 25? Esse cara aqui, ó. E quem é o 26? É esse carinha aqui, certo? Então eu tenho que fazer a média entre os dois. Somar o termo 25 com o termo 26 e dividir por 2, tá? Então 0 mais 1 dá 1, dividido por 2, meio. Então a mediana é 0,5, alternativa A. Questão 5. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, em um dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então aqui nós vamos preencher essa tabela abaixo, sabendo qual foi o valor da compra, o valor da venda e se houve ganho ou perca de cada um, tá bom? Então o investidor número 1, quando ele comprou às 10 horas custava quanto? 150. Então tá ali 150. Quando ele vendeu às 15 horas, valia 460.
Então está ali 460. Subtraindo ali o preço de venda com o preço de compra, ele teve um ganho de 310. O investidor 2 comprou as 10, que era 150, e vendeu as 17, que custava 200. Está aqui, às 17 horas custava 200. Então teve um ganho de 50. O investidor 3 comprou as 13, que custava 380, e vendeu as 15. As 15 custava 460. Né? Então ele teve um ganho de 80. O investidor 4 comprou as 15, ou seja, comprou quando estava no momento mais caro, e vendeu as 16, vendendo no momento que estava mais barato. Ou seja, ele teve uma perda de R$360. E o investidor 5 comprou às 16 horas, que custava 100, e vendeu às 17, que custava 200. Então ele teve um ganho de 100. Ou seja, observando que claramente o investidor 1 teve o maior ganho para essa empresa. Portanto, a alternativa A. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que você realmente tenha gostado bastante, tenha aprendido muito e se inscreva para você ficar sabendo dos próximos vídeos que aparecer por aqui, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.